Então, irmãos queridos, graça e paz a todos nesta manhã abençoada. Vamos à palavra de Deus? Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Nós lemos 1 e 2, e hoje nós vamos ler só o verso de número 3. Não, vamos ler um pouquinho mais. Vamos ler um pouquinho mais. Começa no verso 3, Efésios capítulo 1, verso 3. E vamos ler até o verso 8. 3 a 8. Depois a gente lê o resto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, que nos tem abençoado, dependendo da tradução, com toda sorte de bênção. Agora presta atenção, bênção espiritual. Onde estão essas bênçãos espirituais? Numa outra dimensão, olha aí, nas regiões celestiais em Cristo. Olha agora, assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo. Quando? Antes da fundação do mundo? Não. Quando? Quando que ele nos escolheu em Cristo? Para você pensar, antes da fundação do mundo, antes que existisse o planeta Terra, antes que existisse o Jardim do Éden, é isso? Não, não pode ser. Vamos ler de novo? Verso 4, assim como nos escolheu nele, repare bem, eu fui escolhido em Cristo, nada fora dele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele. Como? Nos predestinou, então quer dizer que ele determinou que nós somos dele e nós somos predestinados para ele. Quando? Antes da fundação do mundo. Isso é muito grande. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Por meio de quem? Olha lá, tudo através de Cristo, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu pagando preço, gratuitamente no amado, no qual, em Cristo, o que eu encontro? Nós temos a redenção, o fim da escravidão, pelo seu sangue. E a culpa e a dívida é a remissão, a retirada da culpa e de todos os pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre quem? Sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Então, você já deu para perceber que os próximos domingos nós vamos falar coisas profundas. Nós vamos falar coisas de uma outra dimensão, de antes da fundação do mundo. Então fique atento. Durante a semana, fale assim com Deus. Deus, abra o meu entendimento para esses versos de capítulo 1 de Efésios. Senhor, eu preciso ver essas coisas. Porque são coisas profundas e se esforce para não faltar nesse primeiro capítulo. Uma coisa é você assistir lá pelo YouTube, é muito bom. Mas aqui a gente juntos, se olhando, é muito melhor, você não acha? Parece que tem mais vida, né? Deus usa o YouTube, é claro. Mas parece que juntos a coisa é mais viva. Então, olha, isso aqui é só para você perceber as coisas profundas que a carta de Efésios tem e que nós vamos falar nos cultos seguintes. Mas vamos nos deter no capítulo, aliás, no verso de número 3, olha lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, olha lá, nos abençoou, já aconteceu, com toda sorte de bênção espiritual, aonde? Aqui na terra, nesse nível de vida que nós estamos vivendo? Não. Nas regiões celestiais, dentro de uma condição. Qual é a condição? Em Cristo. Então alguém poderia dizer, pastor, quer dizer que eu já fui abençoado com tudo que eu precisava? Numa outra dimensão, no lugar chamado regiões celestiais, não é aqui na terra, não é aqui na terra.
Aqui na terra nós temos essas bênçãos espirituais, somos salvos, libertos, império das trevas, justificados. Mas existe uma outra dimensão, presta atenção, onde Deus já nos deu todas as coisas, nos abençoou com tudo, já fez tudo o que precisava ser feito. Já aconteceu. Só que eu não vejo com os meus olhos, eu estou nessa dimensão terrena, dimensão humana, material, que não consegue captar o mundo invisível. Mas nesse mundo invisível chamado regiões celestiais, do qual você faz parte, eu faço parte, nós que somos salvos, é a nossa cidade, é o nosso mundo. Deus já me deu todas as coisas e está tudo aguardando a minha chegada nessa dimensão. Então, se eu vivo por fé, eu tenho que entender uma coisa: eu sou um cidadão de uma outra dimensão. Você nasceu de novo? Jesus disse diante de Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu falaria com os meus ministros e eles impediriam que eu fosse entregue nas suas mãos. Mas o meu reino não é deste mundo. Então, você tem que entender, se você é um crente de verdade, você faz parte de um reino que não é deste mundo. Este reino do mundo é um reino corrompido, estragado, destrutivo e morto. Se você é salvo, você faz parte de um reino de uma outra dimensão. Você é um cidadão de um outro mundo, acredita ou não? É um cidadão de uma outra dimensão. E nessa dimensão chamada regiões celestiais, nas regiões celestiais é onde Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Já aconteceu, já está determinado, já está realizado. Está bem claro isso? Então, vamos trabalhar na palavra de Deus. Abra lá em Colossenses, capítulo de número 1. Nós já vimos isso no passado. Vai um pouquinho para frente, Filipenses e Colossenses. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do verso 15 até o 17, para você entender. Abra aí, acompanhe, né? Você tem que ter entendimento disso. Colossenses 1, 15. Olha lá o que diz. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando a respeito de Jesus. Agora presta atenção no verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, sobre a terra e céus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Presta atenção agora. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. 17. Ele é antes de todas as coisas. Então olha o que ele está dizendo aqui. Todas as coisas foram criadas por ele em quais níveis? Lá, nos dois níveis. Olha lá o verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Então você tem que entender o seguinte: nós vivemos num mundo visível, um mundo material. Nós temos um corpo que tem 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Nós vivemos num mundo material. O teu corpo, ele conhece as coisas materiais através dos seus 5 sentidos. Nós vivemos numa dimensão material, nós estamos acostumados com esse mundo. Mas o texto está dizendo que, além de Cristo ter criado esse mundo, existe uma outra dimensão que é chamada o mundo invisível. Uma dimensão invisível que vai além da nossa compreensão. Então você pode ter certeza, você está vivendo aqui no mundo material, você é um crente e tal. Mas existe um mundo sobrenatural, um mundo invisível, seres invisíveis, galáxias, situações, níveis invisíveis que foram criados por Jesus Cristo. Está bem claro isso, naturalmente? Só uma pequena ilustração. Olha, eu acho que vai ser longa a conversa hoje, você vai ter que ter paciência. Na década de 60 eu era criança, eu nasci em 57, eu estou com 67 anos, estou velho, hein? Caramba, e o tempo fez assim. Mas eu lembro que a gente não tinha televisão, gente. Não existia televisão, a gente brincava de pular corda na rua, jogar peão, jogar bolinha,
pique-esconde, se escondia. Lembra? Você já fez, você fez as coisas. Quem é da atualidade já nasceu com o celular na mão, não sabe nada disso. E soltava balão na festa junina. Aí, na década de 60, começou a aparecer os primeiros aparelhos de televisão. Eu lembro que, para ter uma televisão, só quem tinha grana naquele tempo. A maior parte da onde eu morava na rua, ninguém tinha. Tinha um que tinha uma televisão. Então, batia às 6 horas da tarde, todo mundo ia lá na janela dele. Televisão preto e branco, aquilo era uma coisa fantástica, não é? Aí depois foi surgindo uma televisão aqui. Eu lembro que meu pai conseguiu comprar uma, instalou uma anteninha lá que nem pé de galinha, um pé de galinha para cá ou para lá, e a gente se reunia de sábado na década de 60, meu pai comprava salsicha e pãozinho. Vamos comer o cachorro-quente assistindo o quê? Os Três Patetas. Você lembra disso? Televisão ficou o máximo. Eu era criança, tinha aquele programa Pullman Júnior, década de 60, que aí apareceu o bolo Pullman. Não, vocês já se lembram disso? Não, vocês estão tudo novinhos, vocês não lembram disso. E depois veio vindo aí, e para ter um telefone, então, era uma coisa difícil. Para chegar um telefone em casa, só no centro da cidade, aí foi expandindo, aí veio a Telesp, vende telefone, o telefone valia caro, e chegava o telefone com mais facilidade, mas só para quem tinha mais grana. E na década de 90 começou a aparecer os primeiros celulares. Eu vendia e comprava essas coisas, eu sei o que estou falando. E vinha aquele celular grande, você puxava uma anteninha assim, tchum, parecia uma lata de óleo. Não é uma lata de óleo, agora é só, alô, não sei o que lá, tudo, olha que coisa. Mas chegou nos dias de hoje. Se você quer falar com o Japão, você manda um zap para lá, chegou lá o japonês, vai falar língua estranha de japonês, responde para você. Olha a tecnologia descobriu um mundo invisível de comunicação, através de ondas, uns chips pequenininhos que acumula milhões de informações. Agora, nesse ambiente aqui, está passando informações de celular, de rádio, de televisão, você não está vendo nada. Olha como a coisa evoluiu. Mas se descobriu um mundo invisível de comunicação que ninguém conhecia. Mas ele sempre existiu, mas ele não era conhecido pela mente humana, até que Deus foi abrindo o entendimento, foi se descobrindo a tecnologia, e hoje você fala com o mundo todo pelo WhatsApp, ondas para todo lado, é um mundo invisível de comunicação que você nem percebe, só quando você liga o celular e aquilo aparece ali. Era um mundo invisível de comunicação que ninguém conhecia, mas hoje, Deus permitiu que a mente humana alcançasse isso, e veio se descobrir. Ele sempre existiu, mas na década de 60, 70, ninguém sabia que essas coisas existiam. Assim é um mundo invisível. Sempre existiu. Mas nós nascemos aqui nesse planeta afundado nele, mortos nos delitos e pecados. Não tínhamos nenhuma noção. Mas esse mundo sobrenatural existe, é o mundo de Deus. É com quem nós nos comunicamos, é o Deus quem nós adoramos. É o Deus em quem nós esperamos. Então ser crente é muito mais do que ficar assim, me abençoa, me dá isso, me dá aquilo. Olha, Deus vai te dar uma vitória. 7 passos para isso, campanha para aquilo, vai alcançar aquilo, vai receber, receba. Ser crente é muito mais que essa coisinha rasa. Ser crente é alguém que está enxergando o mundo sobrenatural e invisível de Deus. Enxergando as regiões celestiais. Foi despertado no seu espírito para começar a se comunicar com essa dimensão sobrenatural eterna e indestrutível eterna. Vocês estão entendendo? Evangelho não é isso, vem aqui que você vai ter vitória. Está com um problema, vem na igreja que vai resolver o problema. Quer prosperar, vem aqui, dá o teu dinheiro que você vai prosperar. Isso aí é uma mentira no meio da igreja hoje. Né? As pessoas correndo atrás de bênção, vitória, é só vitória, só vitória, é só vitória. Receba, põe a mão na cabeça, afunda, vem para lá, e grita, e vem para lá. E não tem conhecimento do Evangelho, estão com a mente travada, achando que o poder de Deus fica tremendo. Aí vai embora, acabou a tremedeira, continua na mesma escravidão antes de chegar na igreja. Então você é um cristão, então você foi chamado a penetrar no mundo sobrenatural, no mundo de Deus, numa outra dimensão, num outro nível.
E é nesse nível que Paulo está dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Com o que, Paulo? Paulo, eu não estou vendo, meu carro está velho, Paulo. Paulo, eu moro de aluguel, meu sapato já está torto, eu preciso comprar outro, estou sem dinheiro. Paulo, eu quero casa, eu quero carro, eu quero campanha. Não é isso que Paulo está dizendo. Está dizendo que nessa dimensão, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos, tudo que você pode imaginar, mas num outro nível, numa outra dimensão. Nos lugares chamados regiões celestiais, num outro mundo, numa outra dimensão. Você acredita nisso? Tudo está preparado. Tudo já está feito e já se completou. Nada mais precisa ser feito. Então, tira a tua visão disso. Eu quero Deus só para me abençoar nesta terra. E eu fico preso com a mente na terra. Eu sei que nós temos problemas, eu sei que o dinheiro é curto, às vezes nem tem dinheiro curto. Eu sei que às vezes falta alguma coisa, que nós passamos lutas familiares, que os filhos não são aquilo que a gente gostaria que fosse, que a nossa família tem problema. Entende que o nosso trabalho, eu ralo e não ganho nada. Eu sei que tudo isso existe. Porque nós estamos num mundo caído, um mundo destruído. E é assim mesmo. Eu sei que o anseio da pessoa vir buscar a Deus é para resolver o problema terreno. Mas Deus tem uma coisa muito além, que é um mundo sobrenatural para ser conhecido, pelo menos uma partícula dele aqui na terra. E Paulo está dizendo, ele fala com alegria, ele tem uma visão disso, ele fala: bendito Deus e Pai. Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Olha como isso é fantástico. A visão dele vai longe, com toda a sorte de bênçãos, não aqui deste nível, espirituais. Em qual nível? Numa dimensão invisível, chamada regiões celestiais. Então compete a mim e a você ter sede de conhecer essa dimensão, sede de entrar. Meus irmãos, será que você está entendendo o que eu estou dizendo? É um outro nível, lá não tem imperfeição, não tem dor, não tem sofrimento, não tem essa miséria daqui da terra. É um lugar perfeito onde Deus habita, um lugar sobrenatural. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, ele resplandeceu ou não resplandeceu? Você conhece essa, né? E dentro daquele corpo ali tinha um ser que o rosto brilhou mais que o sol. E a roupa dele brilhou como a luz. Ali naquele corpo humano, Jesus Cristo, existia um ser brilhante, sobrenatural, que era Deus em forma de homem. Vocês estão entendendo? Você está chamado a começar a compreender e a entrar numa dimensão, vou dizer isso assim com bastante cautela, onde existem seres que brilham, a natureza deles é resplandecente. É um outro nível. E lá nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Está tudo pronto, tudo é dado. Mas pastor, aqui na terra eu estou numa luta. Vai ser assim. Se você puder melhorar, melhore. Mas é que nós estamos numa terra estranha, nós não pertencemos a este mundo. Nós somos seres desta dimensão. Você é salvo, é um crente. A igreja não é um monte de gente, aleluia, glória a Deus. Só fica assim, ó, tudo agarrado na terra, perturbados, agitados, sabe, não tem noção do mundo invisível. Nós somos chamados para essa dimensão. Se você é um crente, você é um ser de outro planeta. Você agora é um extraterrestre aqui na terra. Entende? Capta isso no seu espírito? Acontece aí dentro, conforme eu estou falando isso, uma coisa vai abrindo assim, uma sede. Está acontecendo isso aí dentro? Uma coisa que encaixa tão boa, né? Então Paulo está dizendo que isso já está pronto, nós já fomos abençoados, está tudo resolvido, não tem mais nada a se fazer. Então vamos trabalhar um pouquinho. Volta agora para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos ler aqui, dos lugares celestiais. Paulo foi o único dos apóstolos que teve visão dos lugares celestiais, que escreveu sobre as regiões celestiais. Pedro não teve compreensão disso, Tiago muito menos, Judas muito menos, João muito menos. São os escritores. Mateus
desapareceu do mapa. Eles não viram isso. Mas Paulo viu isso, enxergou e teve revelação disso. Então, no capítulo 1 de Efésios, vamos ler ali. A tônica é o verso 20, mas vamos ler. Paulo está fazendo uma oração. Vamos ler desde o verso 15, porque Paulo está fazendo uma oração e o verso que nós vamos ler é a continuação da oração. Paulo diz no verso 15: por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós do Senhor Jesus, o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós e fazer menção de vós nas minhas orações. Paulo orava para eles? Orava. O que Paulo pedia? Se fosse os pastores de hoje, Deus liberta, Deus dá casa, dá carro, prospera, Deus abre a porta para isso, abre a porta para aquilo. Uma mentalidade humana que só vê o problema humano, está preso aqui, uma igreja presa, olhando para baixo. Mas Paulo não está pedindo nada disso. Paulo, o que Paulo está pedindo? Olha lá. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, lá, espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação do que? Você de camisa branca, Deus manda te dizer que vai te dar vitória. Essas besteiras. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Então Paulo está orando, Deus. Paulo já enxergou coisas tão grandes, tão profundas. E ele quer que os efésios enxerguem também, ele quer que os efésios cheguem aonde ele chegou. Entendam o que ele está querendo dizer. Então ele está orando para que Deus conceda espírito de sabedoria e revelação num pleno conhecimento de Deus, se aprofundar em Deus, nesse ser sobrenatural, nos lugares celestiais, tem um conhecimento. Aí Paulo continua a oração, olha o que ele vai dizendo no verso seguinte, coisas que acontecem: iluminados os olhos do vosso coração, para vocês saberem qual é a esperança, o que é ser um crente, qual a esperança de você ser chamado por Deus, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha, Paulo pede, ilumina os olhos do coração. Aconteceu uma coisa dentro deles, na mente e no coração, para que eles saibam a esperança de ser um cristão, e qual a riqueza da sua glória, e se existe uma herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora olha lá, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Então Paulo está dizendo que Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus, ressuscitou dos mortos, e fez assentar à sua direita nessas regiões celestiais. Então hoje Cristo, ele está sentado à direita do Pai nas regiões celestiais. Nesse mundo invisível, esse mundo do poder de Deus, de autoridade, esses lugares celestiais. Cristo está à direita do Pai, acima de quê? Olha lá. Verso 21, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir a lá, não só no século presente, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, Cristo ressuscitou, você conhece a história, apareceu durante 40 dias para os discípulos, depois ele foi subindo assim, que nem um balão. Você já viu um balão? Faz um balão de gás, né? Solta aquilo vai. Ele foi subindo, já não tinha mais lei de gravidade para ele. Ele foi subindo, sumiu nas nuvens e né? Penetrou lá. Agora ele assentou acima de todo poder, de toda potestade, de todo principado, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Então, nessa dimensão, Cristo está no trono, acima de
tudo que você possa imaginar, e todas as coisas, seja diabo, demônio, seja lá o que for, está tudo debaixo dos pés dele. Você consegue enxergar isso? Não estou crendo num Cristo fraco, pequenininho. O diabo vai me retalhar. Ai, macumba, inveja, olho gordo. Preciso no culto da sexta-feira de descarrego, porque alguém tem que pôr a mão na cabeça. Vou passar o óleo de Israel para me libertar. Que é isso? Eu estou crendo num Cristo que está sentado lá, acima de todo poder, de todo domínio, de tudo, e já me libertou do império das trevas. E nós somos cidadãos de lá. Você acredita nisso? Pastor, mas eu moro de aluguel aqui na terra. Eu vou falar assim porque precisa. Estou apertado, eu tenho umas 4, 5 camisas ainda que eu ganhei do máximo. Mas não podia falar isso. Vocês não sabem. A minha situação aqui é de que não é nada disso. Você é. Você é. Vocês estão entendendo ou não? Você é de lá. Você é dessa dimensão, você é desta dimensão celestial, onde você foi abençoado com toda a sorte de bens. Só que você está peregrinando um pouquinho aqui na terra, sofrendo um pouquinho, que faz parte do teu aperfeiçoamento. Mas uma hora você vai penetrar lá. Isso aí, ou quando deixar esse corpo, ou quando Jesus voltar e te levar para sempre. Isso aí é indestrutível, essa verdade. Então, Jesus sentou lá, acima de todo poder, principado, potestade, autoridade. Então, o crente não anda com medo do diabo. É difícil. Se você vem da mentalidade religiosa, pregaram muito sobre o diabo na tua cabeça, puseram tanto medo, falaram que ele é grande, que ele é poderoso. Você vê um diabo assim, tirando o braço de ferro com Jesus, já falei isso 1000 vezes, vou falar mais 1000. O diabo vem, aquele cara saradão, né? Fumando um cachimbo. Aqui no músculo dele tem um garfo do inferno assim desenhado. Ele está assim. Aí aparece aquele Jesus de quadro, magrinho, com aqueles olhos azuis, aquela mãozinha assim branquinha, né? Aí o diabo pega na mão de Jesus e Jesus está suando. Assim, e o bracinho dele está ali, o diabo está soltando uma baforrada assim, e Jesus está é assim que a turma vê Jesus, né? E o diabo tem 50% do poder, e o Jesus 50%. E então Jesus faz e o diabo desfaz. E Jesus liberta do diabo, e o diabo vem e pega o território de novo. Não, é a mentalidade do crente. Mentalidade arcaica, sem conhecimento. Jesus está acima de tudo e mantém o diabo sob o seu controle. Consegue acreditar nisso? Onde ele está sentado? Nas regiões celestiais, na dimensão que eu faço parte, na dimensão que você faz parte. Eu sei que o crente novinho que vem de igreja supersticiosa vai olhar para mim assim, essas coisas que eu estou dizendo, é capaz de falar, esse cara aí está totalmente desviado. É capaz de falar isso, eu até entendo que ele vai falar isso, porque quando eu era preso pelo engano, eu também falava assim, e também via assim. Então, se você falar, não precisa nem pedir perdão, você está com a razão, porque a tua mente ainda não enxergou a grandeza do que é ser crente, o que é conhecer o Evangelho. Então tenho paciência com você. Pode me julgar, me condenar, não tem problema nenhum. Eu entendo porque eu fui também crente criança. Aonde que ele está sentado? Se a gente pudesse ver esses seres celestiais, a gente cairia. A nossa natureza não consegue suportar. Se aparecer um anjo como um relâmpago, quando Jesus ressuscitou, apareceu um anjo, desceu lá na tumba como um relâmpago. Se aparecer um ser aqui, o que é um relâmpago? Você está assim, daqui a pouco vem aquela luz azul, né? Imagina aparecer um ser na tua frente, brilhando que nem um relâmpago, você vai cair morto, a tua carne não vai aguentar, você vai ficar apavorado, capaz de ter um derrame de medo. Não vai conseguir. Então esse monte de anjo que essa turma vê aí, está vendo um anjo aqui, um anjo com uma bandeja de prata, olha o anjo, o varão de branco chegou. Tudo coisa da cabeça deles. Porque se aparecer um anjo de verdade aqui brilhando, não sobra um. Não sobra um. São seres celestiais. São seres celestiais que cuidam de cada um de nós. Então Jesus está sentado lá, nas regiões celestiais. Vamos para outro texto? Efésios capítulo 2, o capítulo seguinte, verso 5. Estando nós mortos os nossos delitos, nós estávamos mortos, eu não vou falar sobre isso, já expliquei muito isso nas pregações passadas.
nos deu vida juntamente com Cristo. Olha lá, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Pastor, isso é demais para mim. Quer dizer que agora eu estou ligado em Cristo, eu sou um cidadão celestial. E eu estou junto com Cristo nas regiões celestiais, é isso mesmo, Cristo é meu representante. Eu estou aqui na terra, Ele é meu representante, Ele está sentado lá acima de todo poder e domínio nas regiões celestiais. E eu estou incluído, eu estou assentado com Ele, salvo nas regiões celestiais. É a minha posição de igreja. A igreja não é um monte de gente. Senhor, tem misericórdia, eu sou um verme de Jacó. Ai, Senhor, olha por mim, meu marido, minha socorro, socorro, Senhor, tem misericórdia. Ai, eu vou pôr a boca no pó. Senhor, eu sou um verme, eu sou um fracasso. Eu sou isso, mas tem misericórdia, Senhor, socorro. Vou fazer a campanha do socorro. Só não vai lá para Maria do Socorro, lá que tem a Maria do Socorro também. Vocês estão entendendo? Estou brincando. O crente são esses seres salvos por Deus de outra dimensão, está sentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de tudo. Você entende isso ou não? Nesse lugar nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Já aconteceu. Ai, Senhor, eu estou precisando tanto de um dinheirinho, eu também. Mas e se ele não vier, eu não deixei de ser abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Deixei? Não, é imutável essa verdade do Evangelho. Paulo está falando da igreja que está numa outra dimensão, num outro nível. Estamos navegando nisso? Tua mente está indo, o coração também? Agora vamos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Paulo vai dar aqui o ministério dele está sendo censurado pelos coríntios. No capítulo de número 11, ele está falando dos falsos apóstolos. Os coríntios abraçaram falsos apóstolos, e aqui Paulo fala que até o diabo se transforma em anjo de luz, e os apóstolos do diabo são ministros de justiça, imitam os verdadeiros cristãos. E Paulo está trabalhando e dizendo que o ministério dele é verdadeiro, até que ele chega no capítulo 12, ele, ainda que não quisesse, ele vai dar uma palhinha daquilo que ele já experimentou com Deus. Então, segundo aos Coríntios 12, 1, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Presta atenção nisso agora. Conheço um homem, ele está falando dele mesmo, que em Cristo, onde esse homem estava, em Cristo, já fazia 14 anos que isso tinha acontecido, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem se referir. De tal coisa me gloriarei, porém não de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então Paulo vai contar uma experiência que ele teve. Já fazia 14 anos, ele está dizendo que chegou um dia que Deus chamou ele para fazer uma visitinha lá. Se você for olhar na Nova Aliança inteirinha, nenhum dos apóstolos... Paulo conheceu Jesus de Nazaré fisicamente? Paulo não conheceu Jesus andando lá na praia, no barco, em Nazaré, em Jerusalém. Não, Paulo não conheceu Jesus físico. Paulo conheceu Jesus sobrenatural, que apareceu para ele tão brilhante que ele ficou cego ao cair por terra. Então Paulo não fez parte daquele ministério dos 12 naquele começo. Paulo não andou com Jesus nem com os discípulos antes da cruz. Paulo veio conhecer Jesus depois da cruz. E todos aqueles que andaram com Jesus conheceram ele fisicamente. João fala que a mão dele apalpou no verbo da vida. Apalpou quando Jesus estava com um corpo de carne. Mas Paulo foi chamado para fazer uma visitinha lá. Ah, meu Deus! Eu vou pedir para dar uma visitinha. Eu gostaria tanto. Você gostaria? Talvez eu nem volte mais. Aí vocês vão chegar um domingo aqui, pastor, já era. Aí, eu gostaria. Então chegou um dia que Paulo, ele não sabe se o corpo foi junto. Presta atenção. Ou se o homem interior dele, nós temos um homem interior, já te ensinei isso, foi tirado do corpo e levado para fazer uma viagemzinha lá. E chegou lá,
ele ouviu coisas que Deus falou: não é lícito contar isso para os terráqueos. Eu vou dar só aqui uma opinião. Eu acredito que o corpo do Paulo não foi junto. Porque se fosse, não suportaria. Ele precisaria ter uma natureza celestial para suportar o que tem lá. Acredito que Deus tirou ele um pouquinho do corpo, né? Você acredita nisso? Falou: Paulo, vem aqui fazer um passeiozinho, vem aqui em cima. Aí Paulo chegou lá e... Aí ele falava assim: o morrer é lucro, se eu morrer é lucro, eu tenho um desejo de ir embora logo e partir. Vamos ver isso? Filipenses, vamos lá, depois a gente volta aqui. Marca aí, Coríntios 12, 2 Coríntios 12, vamos lá para Efésios, Filipenses, lá, Filipenses, capítulo de número 1. Verso 20, diz assim, Filipenses 1, 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem aqui na terra fala que se eu morrer eu vou lucrar? Só fala assim que morrer seria a melhor coisa do que viver quem deu uma visitinha lá, quem viu a realidade celestial. Então Paulo está dizendo assim, morrer é lucro, eu vou ter um enorme lucro. Se eu morrer, deixar esse corpo logo. Deixar esse corpo logo é lucro, porque Paulo sabia o que estava do lado de lá. Ele continua dizendo, ora, de um e outro lado, verso 23, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário que eu permaneça na carne, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso na fé. Então Paulo fala, estou constrangido, eu conheço lá, eu estou com um desejo enorme de morrer logo, né? E partir é uma coisa incomparavelmente melhor. Mas ele olhava para a igreja e via aquele monte de crente que precisava ser aperfeiçoado, que precisava crescer, se desenvolver, ter entendimento daquilo que Deus havia revelado a ele. Então ele tinha que ficar por causa disso, mas o desejo dele era ir embora rapidamente, sair dessa vida aqui rapidamente. Só fala assim, só fala que morrer é lucro. Pensa bem, você está aí com a sua família, com o seu filho, pensa, você tem as suas coisas, você tem desejo de morrer logo? Deus me livre. É isso que você tem desejo. Pastor, eu demorei tanto para comprar essa casa, agora para quem vai ficar? Eu comprei um carrinho agora, eu quero aproveitar. Pastor, eu não me casei ainda, manda Jesus voltar depois que eu quero casar, pastor. Jesus, agora que eu vou ter promoção, o senhor vai me levar? Agora eu vou ter um salário dobrado, eu vou conseguir comprar uma moto X45. É agora que as meninas vão olhar para mim, que eu vou aparecer com um carrão. Não, eu quero ficar aqui agarradinho. Você quer morrer? Não. Mas só fala que quem quer morrer, quem conhece o lado de lá. Então, imagine Paulo sair, presta atenção, Paulo saiu do corpo, eu não sei quanto tempo demorou, mas de repente ele entrou nessa região celestial, ele entrou lá e viu, ouviu. Vocês estão entendendo? Uma coisa, acho que Deus limitou algumas coisas para ele ali, Deus limitou algumas coisas para ele não explodir de vez, não ser detonado de vez pela grandeza. E aí ele voltou. Ele conheceu o lado de lá, ele conheceu o lado das regiões celestiais, a dimensão espiritual. Então nós não estamos brincando de igreja, presta atenção. Eu não estou brincando de igreja, eu vou para a igreja para cumprir uma obrigação. Eu vou lá, eu quero uma bênção, eu sei buscar uma bênção. Jesus tem uma bênção para dar. Quem quer uma bênção, levanta a mão, pega assim, acredita que você vai pegar a bênção. Todo mundo assim, ó. Nós não estamos brincando de igreja, brinquedinho, entende? Igreja é dessa dimensão.
assentado com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos nesse nível. Você está sendo preparado aí dentro de você. Existe um homem interior. Vamos lá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. E vamos voltar lá no segundo aos Coríntios. Vamos voltar de novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo número 4. Olha lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 4. Verso 16. Vou esperar você achar. Ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, olha lá, ele vai falar de dois homens aqui, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, um homem por dentro, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, aquilo que passamos na carne, a nossa vida externa, está colaborando, produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nós vivemos por fé. Mas naquilo que não se vê, porque as que se veem estão sujeitas ao tempo, mas as coisas que eu não vejo, que estão de lá, são eternas. É uma coisa eterna. Então o que está acontecendo? Paulo fala que o nosso homem exterior está se corrompendo, está envelhecendo, se corrompendo, envelhecendo. Mas o homem interior está se renovando. Existe em você um homem espírito, que é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Um homem interior se renovando, preparado para essa dimensão celestial. Isso é o evangelho. Então a igreja são esses seres nascidos do alto, interiormente, o novo homem, aperfeiçoados em Cristo, filhos de Deus, libertos do império das trevas, como a palavra diz, sendo preparados, aperfeiçoados para penetrar nessa dimensão para sempre. Você não é uma pessoa qualquer. Isso é a igreja, esses seres, filhos celestiais, que traz neles a imortalidade, que vai deixar esse mundo aqui sem nada, isso não interessa mais nada, para penetrar nesse mundo invisível e gozar da eternidade com Deus. Você vai ter um corpo resplandecente, glorificado. Esse é o resultado final. Até por isso que nós trabalhamos, e ensinamos, estudamos, trabalhamos e nos reunimos para esse aperfeiçoamento, soltar a mente das pessoas, as emoções, para elas crescerem, entenderem, serem aperfeiçoadas, irem amadurecendo, entende? E se desvencilhando da mentira, do engano, do falso evangelho. É um trabalho árduo isso. E a maioria, não, é uma minoria que está enxergando isso, é uma minoria. Agora volta lá, já está em 2 Coríntios, vai lá para o capítulo 12. Volta lá, onde nós estávamos. Verso 3. Verso 2. Conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então, o terceiro céu é o paraíso. Entende? Então, repare bem. O que diz na teologia? Então, primeiro céu é a nossa atmosfera, esse lugar de atmosfera em volta da Terra. Segundo céu é até onde os nossos olhos veem. Você olha lá e vê as estrelas, o sol, a lua. Mas por trás de tudo isso existe um tapetão escuro, né? Ali que é o terceiro céu, onde Deus está. A dimensão que nós fazemos parte, que são os lugares celestiais. Então Paulo, esse terceiro céu é o paraíso de Deus. Os dois que ele cita aqui é a mesma coisa. Ele foi levado até lá, saiu do corpo. Penetrou lá e ele viu estas coisas. Ele ouviu. Ele tinha a revelação do Evangelho da Graça de Deus. Foi o único na Nova Aliança. Leia o Novo Testamento inteiro. Ninguém viu isso, ninguém participou disso. Mas Paulo foi levado até lá e voltou. Não ficou lá. Enoque, lá no começo, foi trasladado, foi levado embora, mas nunca mais voltou para a terra. Paulo foi e voltou intacto, com um conhecimento celestial, um conhecimento de Deus. E isso que nós estamos falando aqui, Paulo viu com os próprios olhos dele. Agora, como essa de sair do corpo e voltar a entrar no corpo de novo, só Deus pode abrir o entendimento para que entendamos esse tipo de coisa, né? Parece uma linguagem meio espírita, né?
Estamos indo, queridos? Está entendendo isso? Então, quando Paulo fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões. Ele está falando dessas regiões. E lá nós temos uma herança incalculável. Vamos trabalhar rapidamente nisso. Abra lá em Romanos, capítulo 8. Volta a Romanos, capítulo 8. O Evangelho nos torna um herdeiro de Deus. Um herdeiro de Deus. Romanos 8. A partir do verso 15. Romanos 8, 15. Se você é um filho de Deus, você herdou. Você é um herdeiro das riquezas de Deus. Você é um herdeiro desta dimensão celestial. Então, Romanos capítulo 8, verso 15. Olha lá. Quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. Porque não recebestes espírito de escravidão. Olha lá, esse aqui é você, ó. Para viver outra vez atemorizado. Pastor, que negócio é esse? Então eu não recebi espírito de escravidão? Não. Para viver outra vez atemorizado, com medo de um monte de coisa. Eu não sou escravo, não. Mas recebestes o espírito de adoção que, baseados no qual, nós clamamos Abba Pai. O próprio Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, ela testifica com o nosso espírito, nosso homem interior, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, pensa nisso. Você não recebeu o espírito de escravidão. O verdadeiro crente não é escravo de nada. Você recebeu um espírito de adoção e você clama, Deus é meu Pai. É intimidade, meu paizinho, papaizinho querido, meu paizinho. E se você é um filho de Deus, você recebeu, você é um herdeiro de Deus. Significa o quê? Que tudo que Deus tem, olha, Deus tem um universo que você não conhece. Tudo que você tem, tudo que Deus tem, a morte de Cristo na cruz, fez com que você herdasse essas coisas gratuitamente. Tudo pertence a você. Você acredita ou não? Tudo pertence a você. Agora volta lá. Gálatas capítulo de número 4. Estávamos lá pertinho, né? Gálatas capítulo de número 4. Vamos ler o verso 4 a 7. Gálatas 4, 4 a 7. Olha o que diz. Você marca esses textos na tua Bíblia, depois você releia. Se for ouvir essa live de novo, anote tudo isso, memorize durante a semana. Gálatas 4, 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, quando o tempo se cumpriu, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, nasceu debaixo da lei. Para fazer o quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então Jesus Cristo nasce de mulher, nasceu debaixo da lei, cumpriu a lei, e veio resgatar, tirar de debaixo da lei, para que fôssemos adotados como filho. Pois um fim na lei acabou, o fim da lei é Cristo. E agora que isso aconteceu, e porque sois filhos, ela enviou Deus ao nosso coração, o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Agora olha, de sorte que você já não é um escravo, porém filho. E sendo filho, você também é um herdeiro por Deus. Você não é escravo. Você não é o escravo. Você não é escravo. Toda a escravidão acabou na cruz. Ele te libertou do império das trevas. A única coisa que é teu problema é a tua natureza humana caída. Ela te escraviza. Mas você não é um escravo espiritual, dominado, amarrado, que precisa de libertação o tempo todo. A tua mente precisa de libertação para conhecer a verdade. Você está com a mente religiosa, presa. Não conhece isso que eu estou te dizendo. Se cumprir a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho Jesus, nascido de mulher, nasceu debaixo da lei, cumpriu a lei para fazer o quê? Para resgatar, limpar de debaixo da lei, para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Agora que eu sou filho, enviou Deus ao meu coração o Espírito do seu Filho, e eu digo, Deus é meu Pai.
E agora Paulo conclui: de sorte que você já não é um escravo. O crente acredita que não é escravo? Deus não tem filhos escravos. Você fala, sou filho de Deus. Então você não é escravo, você não é escravo. Não está escrito aqui? Se eu ficar na velha aliança, só no Velho Testamento, eu não vejo essas verdades lá. Se eu ficar em Mateus, Marcos, Lucas e João, eu não vejo essas verdades. Mas quando eu entro nas cartas de Paulo, que teve revelação do Evangelho, então a revelação futura, você não é escravo, você é filho. E se você é filho, você herdou o universo. Você é um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Significa que junto com Cristo eu herdei todas as coisas. Os lugares celestiais. Você acredita? Não, vou falar assim, você crê? A nossa carne, ela é maligna, ela impede a gente de ver essas coisas. Ela está sempre preocupada, ansiosa, cheia de emoções, tumultuando a nossa cabeça para a gente não ter paz. E a gente quer penetrar nisso, mas ela está agitada. Você vai orar, fecha os olhos para orar, tua cabeça fica assim. Você nem tem domínio sobre a tua mente. Daqui a pouco você está querendo falar com Deus, está pensando no filho, pensando para cá, pensando para lá, vou me vingar, vou brigar daquele aí. Ah, meu Deus, eu estou orando aqui, minha cabeça está me levando a brigar, até no pensamento com a pessoa. Que capeta é esse? É o diabo, não, é você mesmo. A tua cabeça, a tua carne. Então a nossa natureza nos prende tanto aqui, a gente não consegue penetrar como deveria nessas verdades. É um tumulto, é um desassossego essa nossa natureza terrena aqui. Mas Deus não tem filhos escravos. E se você é filho, você é um herdeiro juntamente com Ele. Agora, vamos só para terminarmos, Hebreus capítulo de número 9. Vamos lá, Hebreus, vai lá para frente. Como que nós herdamos estas coisas de Deus, né? Eu sei que nós estamos falando muito hoje, mas para terminarmos. Hebreus capítulo número 9. Hebreus 9. Verso 15, Hebreus 9, verso 15, olha lá. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança. Jesus Cristo é mediador do Velho Testamento ou do Novo? Do Novo, da nova aliança onde nós estamos. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Para aí. Ele é mediador do quê? Da nova aliança. Então ele teve que morrer para remover as transgressões que nos acusavam da antiga aliança. E agora recebam a promessa da eterna herança. Existe uma herança eterna para aqueles que são chamados. Agora, como é que nós nos tornamos herdeiros de Deus? Como isso se tornou possível? Olha lá. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Para aí, o que ele está dizendo? Um homem muito rico tem várias propriedades, ele vai fazer um testamento, ele tem 3 filhos. Ele vai dividir as propriedades, 1/3 para esse, 1/3 para esse, 1/3 para aquele. E vai ficar tudo documentado. Os filhos podem antecipar o testamento antes dele morrer, pegar a propriedade e usar? Não, por quê? Porque esse testamento só tem validade enquanto ele está vivo. Agora, se ele morrer, esse testamento passa a ter validade. E cada um recebe o seu direito de acordo com o testamento. Então, se Cristo permanecesse vivo, o Novo Testamento não valeria nada. Porque ele estava vivo, mas na morte dele na cruz, na sua morte, o Novo Testamento surge e ele é válido para todo aquele que é chamado e é um filho de Deus e faz parte de Deus. Então a nossa herança veio através de um testamento de garantia. Cristo morreu. Eu sou um herdeiro dos lugares celestiais, das regiões celestiais, onde todas as bênçãos já me foram dadas, não vão ser dadas. E o que me trouxe isso? Algum mérito? Foi o meu jejum? O preço que eu paguei? O meu bom comportamento? Se eu subi no monte? Se eu fiz vigília? Não! Foi o que Cristo fez. A sua morte a meu favor é que me trouxe todas essas coisas. Eu não tenho participação nisso, a não ser crer e receber o que me foi dado.
Então, para nós terminarmos, você é um cidadão de uma outra dimensão, um lugar chamado regiões celestiais. Você tem uma herança lá, que através da morte de Cristo na cruz, você se tornou um herdeiro de Deus. Ele passou isso para você. Você acredita nisso? E todas as bênçãos, tudo que você precisa, tudo que Deus precisava fazer a seu favor, já nos foram dadas gratuitamente. Em quais níveis? Nas regiões celestiais, olha lá, não é fora, em Cristo. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual em Cristo nós temos a redenção e a remissão em Cristo. Então nós estamos nele e ele está em nós. Nós não somos desse mundo, temos que viver aqui, sim, mas somos de um lugar onde os seres são resplandecentes, e você vai resplandecer lá também, quer mais cedo ou quer mais tarde. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém, vamos ficar em pé. Vamos fazer a breve oração. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente, com o coração cheio de gratidão. Sabemos que fazemos parte de uma outra dimensão, uma região celestial, onde tudo nos foi dado e assunto encerrado. Por isso nós queremos te adorar e pedir, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento cada vez mais, não somente o nosso, todos quantos receberem este arroz com feijão, esta palavra simples, onde quer que eles estejam, que o teu Espírito abra o entendimento deles profundamente, crendo que será. Oramos pela fé, em nome de Jesus. Fale assim, amém.